Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 3, parte 5. O erro nos dias atuais é a falsa compreensão de que a participação dos filhos de Deus na política deste mundo poderia então fazer mudar este estado de coisas, quem sabe até mesmo fazendo com que o reino de Deus seja manifestado sobre esta terra. Impossível se processar desta forma. Porque, fazendo assim, se estaria invertendo a forma de Deus estabelecer o seu reino. Nunca parte do exterior para o interior, mas sempre se dá da forma oposta. Não que devamos ficar impassíveis às injustiças desta presente era, mas é que devemos, num processo de íntima comunhão e obediência à sua voz, andar nas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. E tão somente nelas. Paralelamente a isto, é interessante ver o apóstolo Paulo dizendo que aquele que foi chamado por Cristo sendo escravo é liberto do Senhor, mas aquele que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Veja a íntima correlação entre o reino de Deus, a batalha espiritual e a medida de consagração de nossas vidas a Ele. A palavra de Deus diz claramente que este mundo experimentará o Senhor Jesus governando politicamente. Ele vai descer no Monte das Oliveiras, ele vai julgar o Anticristo. Ele vai reinar aqui nesta terra por 1000 anos. Ele há de destronar o Anticristo, ele há de reinar e as nações andarão mediante a sua luz. É isto o que a palavra de Deus nos diz. Ele se manifestará como um governante político, mas muito antes disto, ele é o cabeça espiritual. A infidelidade gera a quebra de comunhão. No contexto de Juízes, eles deixaram o Senhor, se desviaram. Quebra de submissão. Sujeitai-vos a Deus. Porque eles deixaram aquela posição de estar debaixo do encabeçamento de Deus, haja visto que Israel muito antes de ser uma nação política era uma nação teocrática, era uma nação governada pelo próprio Deus. Foi Deus quem deu as leis ao povo, foi Deus quem os guiou pelo deserto, foi Deus quem afastou deles seus inimigos e os deu vitória. Eles eram governados pelo próprio Senhor. Eles eram uma nação teocrática. Quando eles deixaram o Senhor Deus, eles romperam aquela comunhão e foram após outros deuses. Assim eles provocaram o Senhor à ira. E a ira do Senhor se acendeu com respeito a eles. Esta palavra ira no original hebraico se refere a zelo, ela se refere a um ciúme ardente. Logo o quadro que vemos é que o povo de Deus era uma esposa infiel. Quando eles abandonaram o seu marido por infidelidade, o coração do seu Senhor ardia por eles. E este ardor do coração de Deus fazia com que Deus mesmo os julgasse. Veja o coração de Deus. Ele não se comportou como um marido que diz assim, que ela que se vá, que escolha o seu caminho e vá para onde quiser. Por que vemos isto? Porque a palavra diz que a ira dele se acendeu. A esposa dele, para ele, não era descartável, e como um marido fiel que visa recuperar esta esposa infiel, ele vai discipliná-los. Como? A maneira de Deus é muito interessante. Ele vai deixá-los andar nos caminhos que eles mesmos escolheram. Assim como sucedeu com aquele filho pródigo. Afinal, o filho não teve a capacidade de ver o amor e o caráter do pai. Ao contrário, ele somente viu os bens e aquilo que o pai possuía que o poderia satisfazer, na visão dele. Então ele pede ao pai que dê a ele o que lhe era de direito, distribuindo a herança do pai mesmo antes de sua morte. O filho pródigo fala de uma vida obstinada. De uma vida insubmissa. De uma vida que entende que tem um caminho melhor do que o caminho do pai. Mas o que faz o pai? Ele não diz, filho, não faça isto. Fica comigo, você vai sofrer e vai me fazer sofrer agindo assim. O que há em você que está clamando por satisfação que você não tem aqui comigo? Não me deixe, meu filho. Ao contrário, o pai simplesmente entrega tudo o que é de direito do filho e permite que ele se vá. Quando depois de o filho gastar tudo vivendo uma vida dissoluta,
quando ele cai em si e vê que na casa do pai ele desfrutava de tantas coisas, e que, até mesmo os empregados do pai se alimentavam melhor do que ele, nesta situação deplorável em que ele agora se encontra, então ele resolve voltar. Ele resolve confessar seus pecados, confessar a besteira que fez, resolve se julgar diante do seu pai, para quem sabe ser novamente aceito pelo pai, ser restabelecido a comunhão com ele. E, de uma forma maravilhosa, vemos na parábola que o pai já o estava esperando, pois que a parábola deixa claro que o pai o avistou de longe. A ideia é de que desde que o filho partiu, o zelo de ciúme do pai com respeito a seu filho, o seu zelo de amor estava ardendo pelo filho. Em Juízes o que vemos é a mesma coisa, porém com respeito a todo um povo. Nos versículos 14 e 20 de Juízes capítulo 2 a expressão a ira do Senhor se acendeu contra eles indica não que Deus estivesse com raiva deles, mas que Deus ardia de ciúmes, de amor por eles. Na verdade é manifestação de misericórdia e não de juízo. E talvez em nenhum outro sentido, senão neste mesmo, e de forma gloriosa, vemos que em Deus a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que acontece em Juízes é o que acontece na vida de muitos de nós. Nós olhamos para as cisternas rotas e dizemos assim: mata a minha sede. Por que este Deus não mata a minha sede? Este Deus não me atende. Eu não consigo manipulá-lo. Eu não consigo trazê-lo para fazer as minhas vontades. Então eu vou mergulhar nesta cisterna, porque ela de alguma forma me consola. É assim que muitos de nós fazemos. Então Deus permite que nós sejamos disciplinados através dos deuses que nós escolhemos. Esta é a maneira de Deus. Ele não é um Deus que esconde deuses de nós. Por quê? Porque no amor há liberdade. Assim foi no Jardim do Éden e assim é ainda hoje. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus tivesse por propósito manter aquele casal preso, Ele teria colocado somente uma árvore, mas Ele colocou duas, para que ele fosse buscado voluntariamente e amado pelo que ele é. E, interessante, continua sendo esta mesma questão no nosso coração hoje. Se nós queremos os deuses, nós podemos ir aos deuses. Nós iremos retardar o processo disciplinar de Deus em nossas vidas, mas de alguma forma este coração amoroso de Deus irá nos acompanhar, não nos incentivar, nem nos estimular, até mesmo nos nossos caminhos pecaminosos. E é isto todas as vezes que bebemos da água suja das cisternas rotas que este mundo nos oferece. Ainda que ele não nos estimule, nem nos incentive, é claro, mas ele nos acompanha tendo em vista seu amor e seu propósito restaurador com respeito a nossas vidas. Se ele não fizesse isto, o nosso coração nunca retornaria. Ou será que algum dentre nós ainda tem ilusão de que quando voltamos ao Senhor foi motivado pela existência de algo bom em nós? É evidente que não. Porque quando nós retornamos a Ele, é Ele quem nos busca. É Ele quem de novo constrange nosso coração com seu amor. É Ele quem deixa claro, lá no nosso íntimo, que nós não temos lugar fora dele mesmo. É Ele quem está do nosso lado quando nós estamos lambendo as cisternas rotas. Esta é a maneira de Deus de manifestar a sua disciplina. Nenhum filho, naturalmente falando, teria coragem de lamber as cisternas rotas na frente de seu pai. Mas nós fazemos isto na frente dele. E nós sabemos que ele está vendo e em nenhum minuto ele está nos retaliando. Ele não nos recrimina, mas simplesmente fica quieto, nos observando, aguardando que nossa consciência fique mais aguçada e que retornemos a Ele pelo constrangimento de amor com que Ele nos acolhe, corrige e disciplina. Ele, através deste processo, calma e tranquilamente vai demonstrando nossos vazios, nossa ilusão e vai nos restaurando para Ele mesmo, porque Ele sabe que ninguém nem nada pode nos satisfazer senão Ele mesmo. Agora talvez compreendamos melhor quando a palavra fala que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Se nós não virmos o caráter de Deus, nós não vimos nada. Se nós não virmos isto, nós faremos como falou o filósofo Blaise Pascal, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem fez Deus à sua imagem. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 3, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.